Entomologia. Então, pessoal, como nós já conversamos dentro da sala de aula, entomologia é a ciência que estuda os insetos sobre todos os aspectos, estabelecendo suas relações com seres humanos, plantas e animais. No nosso caso, vamos estudar a entomologia agrícola, em que vai estar relacionado os insetos diretamente com as plantas. Então, todos os danos que esses insetos vão causar em plantas cultivadas. E dos métodos também de controle, alguns controles para que possa ser feito a preservação da produção das plantas. Vamos começar então com a importância das pragas nas plantas, né? Qual que é a importância? Então vocês também têm que se atentar a isso. O número de espécies de insetos descritas é estimado em aproximadamente 1 milhão, das quais cerca de 10% são pragas em que estão prejudicando animais domésticos, plantas e o homem, né? As plantas, vamos ver aí alguns. Também uma outra curiosidade, cerca de 5.000 novas espécies são catalogadas e classificadas anualmente. Então, a todo ano, cerca aí, aproximadamente de 5.000 novas espécies. Também, rapidamente, lembrando vocês, os tipos de danos que os insetos podem causar nas plantas. Danos direto, quando ele vai atacar diretamente o produto comercial, e indireto quando ele vai atacar a estrutura vegetal, principalmente ali os ataques pelo xilema, influema ou transmitindo algum tipo de doença, algum tipo de vírus e bactérias. Direto, um exemplo é a vaquinha, que se você encontrar ela na alface, ela está fazendo um dano direto. Porém, se você encontrar a vaquinha lá no pezinho de soja, ela está fazendo um dano indireto, né? Porque daí ela vai estar comendo a folhinha, mas não diretamente a parte comercial. Também vamos ver aí os insetos dentro do reino animal, que ele é dividido em grupos, né? De acordo com as características dos animais, denominados de filo, do quais esses filos, 3 são de importância agrícola. A gente vai ver agora esses 3 filos de importância agrícola. O principal deles também é o filo nemata, que é dos nematóides, que eles atacam principalmente as raízes das plantas. Solo onde se encontra nematóides é um solo com bastante problema em relação à produção, porque as raízes das plantas vão ser bastante afetadas e isso afeta lá o desenvolvimento. Com as extremidades, elas têm as extremidades afiliadas, normalmente invisíveis a olho nu, né? Então, aqui temos alguns exemplos dos nematóides. Não se vê ele a olho nu. O filo molúscula, que compreende as lesmas, caracóis e os caramujos. Nas hortaliças, ele é uma das principais pragas. Temos exemplos aí de molúsculas que são comercializados, os escargot. Como eu também comentei dentro da sala com vocês, sobre o caracol que foi trazido da África, não houve um controle, ele não é comestível, ele não foi bem aceito pela população brasileira e foi soltado na natureza, e agora ele tem uma produção, aí uma reprodução, né, aliás, sem controle, e acabou se tornando uma praga. E o filo artrópoda, que é esse filo que vai servir para vocês fazerem o insetário de vocês, que corresponde a aproximadamente 80% do reino animal e apresenta algumas características bem importantes, que são as pernas articuladas, o exoesqueleto formado por quitina e essa quitina é eliminada e renovada à medida que o animal cresce. Maior exemplo disso nós temos a cigarra, em que ela parece que ela sai daquela casca se tornando um animal novo, né? Mas ela só está renovando essa quitina que serve como proteção, e o corpo segmentado, formado por uma série de segmentos. Também
Também outra característica do Philoeutropia é a simetria bilateral, que as metades do corpo elas são semelhantes entre si, ou seja, por exemplo, a borboleta, se você partir ela no meio, dividir ela, elas serão exatamente iguais os dois lados, né? Elas têm essa simetria, ao contrário do humano, como eu já comentei, lembro lá na sala, eu comentei com vocês, que nós, no nosso rosto não tem essa simetria, um lado sempre vai ser maior ou mais baixo, mais alto que o outro. A heteronomia com divisões distintas, então vai apresentar cabeça, tórax e abdômen. Todos os insetos têm essa divisão, algumas características são bem visíveis, outras nem tanto. O aparelho circulatório dorsal, então na parte do seu dorso vai estar o aparelho circulatório. Também tem um sistema nervoso central. Esse sistema nervoso central, guardem bem isso, que principalmente quando se aplica um inseticida, o inseticida vai agir principalmente no sistema nervoso central. Por isso que entre um herbicida e um inseticida, para o humano, o inseticida sempre vai fazer muito mal. Temos aí um exemplo daqueles aerosóis que são colocados dentro de casa para matar os pernilongos. Sem cheiro, não vai fazer mal. Faz sim, porque ele age no sistema nervoso do inseto, que é muito parecido com o sistema nervoso humano. Então, claro que a dosagem que vai diferenciar isso. E a ausência de epitélio ciliado. A classe, daí também as principais classes de importância agrícola, divididos lá, saiu do filo, vai para a classe, a Diplópoda, que tem o corpo cilíndrico. Conhecemos também o piolho de cobra, a centopeia e a lacraia, né? O tatu-bolinha, que são alguns insetos que estão nessa classe aí da Diplópoda. A classe Sínfila, que tem coloração esbranquiçada de 10 a 12 pares de perna, no máximo com 6 milímetros de comprimento. Estão em lugares úmidos e danificam sementes e brotos novos. Você vai encontrar principalmente o Sínfila nas folhas dos citros. As laranjeiras, se você olhar um dia bem úmido, ou que ela não tenha onde seja plantada, onde não tenha muita luz, embaixo da folha você vai ver uns pontinhos brancos, esses são os sínfilas. Os aracnídeos, na classe aracnídeos, que estão aí os insetos, as aranhas, os carrapatos, estão nessa parte dos aracnídeos. Do ponto de vista agrícola tem importância os ácaros, que causam danos em várias culturas, bem como várias espécies de aranhas predadoras e pragas agrícolas. Então os ácaros entram como pragas e as aranhas entram como predadores. Algumas aranhas, não são todas. A classe daí é insecta, que é o que tem maior importância agrícola. Ela estima-se que são conhecidas mais de 1 milhão de espécies de insetos, somente da ordem da Coleóptera são mais de 300 mil, então são 300 mil tipos de borboletas que estão aí nessa classe. Os insetos que formam o grupo com o maior número de pragas agrícolas, né? Então a classe insecta aí que está dominando aí em questões de pragas e predadores. A classe insecta é o que nós vamos estudar aí para o insetário. Ela difere-se das demais classes de artrópodes. Elas têm 3 pares de pernas, então todos os insetos têm esses 3 pares de perna. Tem o aparelho bucal etognato, que são as peças bucais para fora da cavidade. Elas são muito visíveis. Considerada a classe mais evoluída. Então, em questões de evolução da parte externa, a classe insecta é a mais evoluída. Compreende o maior número de espécies e o corpo é dividido em 3 regiões: a cabeça, o tórax e o abdômen. Aqui um exemplo do gafanhoto, né, que ele tem bem definido cabeça,
tórax e o abdômen, né, os espiráculos, que são essas divisões do abdômen, os olhos compostos, que nós ainda vamos ver, e as antenas. E as asas, nesse caso do gafanhoto, ela não é muito desenvolvida, mas ela está ali, né? Então essas são as partes principais aí de um inseto. Vou falar um pouquinho da morfologia externa da cabeça, onde apresenta olhos compostos, antenas e as peças bucais. Então os olhos compostos, onde vai estar os ocelos, as antenas, que vão servir de equilíbrio e de sensores, né? E as peças bucais, que é uma das coisas que vocês têm que se atentar muito, porque dependendo da peça bucal, vai ser a aplicação do produto que vocês vão fazer em relação a essa praga. Os olhos compostos, eles dividem-se em ocelos laterais e ocelos dorsais, né? Então, os insetos têm normalmente milhões de olhos, né, que são todas essas composições. Cada partezinha dessa corresponde a essa partezinha verde, para que são onde tem os axônios, que são nervos sensores. Dividindo lá cada olhinho, ele vai ter a córnea, cone cilíndrico e o fotorreceptor, né, onde forma o córnea e o cone cilíndrico formam uma lente para visão. Então não é tão diferente do olho humano, porém ele está em mais quantidade. Ele vê aí, tem alguns insetos que chegam a ver 360 graus. As antenas, que são apêndices sensoriais e de equilíbrio, são móveis da cabeça, e todos os insetos adultos possuem um par de antena. Então, todos os insetos possuem um par de antena. Algumas são mais desenvolvidas, outras menos, mas elas servem para que dê esse equilíbrio e também alguns sensores. As antenas, elas são divididas em escapo, que é a primeira parte, o primeiro artículo desenvolvido, né? O pedicelo, que também serve algumas vezes pode servir como sistema auditivo, então o ouvido, né, do inseto pode estar no pedicelo, e o flagelo, que é formado por demais artículos que varia de tamanho e forma. E é esse tamanho e forma que vai dar o equilíbrio. Então, se o animal é muito grande, a antena pode ser maior ou mais grossa, e assim sucessivamente. Essa sutura antenal são aberturas que tem na cabeça do inseto, aonde vai sair a antena ou a boca, né? E essas suturas servem também para que haja mais movimento na cabeça. Aqui rapidamente nós vamos ver alguns tipos de antena. A filiforme da barata, porque ela vem a mesma espessura do começo ao fim. Ela não vai variar a espessura do começo até o fim. A moniliforme, que são segmentos arredondados, né? Ela parece um colarzinho aqui. Então vocês vão ver que alguns besouros têm esse tipo de estrutura, né? Pode ver que aqui ela começa também com bolinhas pequenas e vão terminar nas maiores. A clavada, né, que é da borboleta, ela parece uma clava mesmo. Também serve bastante como equilíbrio, né? Ela termina com uma dilatação. A captada da broca do café, parece mais uma clava, né? A imbricata, que ela vem também como se fosse taças, também no besouro. A fusiforme das mariposas, essa é uma característica também de diferenciar às vezes uma borboleta de uma mariposa, é a antena, né? Então, das mariposas são fusiformes. A cerrada, ela parece uma serra, então também é forma de equilíbrio e de defesa, nesse caso desse besouro.
Do vagalume, ela é denteada, então ela tem artículos com expansões arredondadas e formações de dentes aqui. Então cada pontinho branco aí dá uma sensação de dente, ela é toda, também tem uma extensão no mesmo volume até do começo ao final. Estiliforme, das mutucas ou butucas, depende da região, né? Então, aqui das mutucas você pode ver que elas são formam tipo um estilete, né? E ela é recurvado e algumas espécies são retas. As plumosas dos pernilongos, né? Essa curiosidade aqui nós já vimos dentro da sala de aula e vocês veem aqui que parece uma pluma, muito característica do pernilongo. Flabelada, tem alguns besouros, parecem cílios, né, grandes cílios aí. Algumas espécies de besouro têm esse tipo de antena. Cetácea do gafanhoto, diferente da barata lá, que ela tem a mesma espessura do começo ao fim. A cetácea, ela vai estar afinando na ponta, né? Então ela vai diminuindo o seu diâmetro na ponta. Furcata, que é da mosca macho, né? É uma das formas de diferenciar a mosca macho da mosca fêmea, e ela também é em formato de um Y, aí, formando um chifrinho ali, formando em formato de Y. Pectinada, ela pode ser a pectinada e a bipectinada, que ela vai formar quase que uma folha, são bem características também de algumas mariposas. Lameladas dos besouros, ela forma como se fosse uma concha. A geniculada, que é das abelhas e das formigas, né? Ela vai formar uma espécie de um V ao contrário, um joelho dobrado, né? Então elas têm essa característica aqui bem definidas. E a aristata, que é o flagelo de uma mosca fêmea, né? Ó, a diferença lá, lembra que eu comentei da mosca macho e da mosca fêmea, né? Ela tem um único artículo globoso e com uma cera denominada de arista. Então ela vai ter essa composição aqui da mosca fêmea. Composta, parece o sapatinho, né? Então, formada pela combinação de uma antena geniculada, né, e uma geniculada moniliforme. Então, ela é uma composta formada por dois tipos de antenas. E agora nós vamos falar um pouquinho da boca, que é um composto de apêndices móveis. Eles compõem-se primitivamente de um conjunto de peças bucais em número de 8, sendo 2 muito vezes atrofiadas. Sendo assim, alguns alimentos só de líquidos e outros só de sólidos, né? Então é difícil o inseto que vai estar alimentando-se de líquido e sólido como os seres humanos. As peças bucais, ela tem o labro, que tem a função de proteção e trituração dos alimentos. A mandíbula, que também tem a função trituradora e cortadora. E as maxilas, que tem a função tátil e degustativa. Alguns tipos de aparelho bucal: a borboleta, que tem o sugador, o pernilongo o picador, a abelha lambedor, mosca sugador, o gafanhoto mastigador. Pessoal, se atentem a isso, prestem muito bem atenção em relação ao aparelho bucal, como eu falei lá no começo desse vídeo. Dependendo do tipo do aparelho bucal, vai ser a maneira em que vai ser aplicado o produto, né, o defensivo. Então não adianta você colocar lá um produto para mosca tentando acabar com o pernilongo. São muito parecidos, mas olha o aparelho bucal de cada um. Então tem que se atentar a isso, porque você não vai conseguir combater o pernilongo com um produto destinado à mosca. E aqui alguns métodos de controle, né? O método legislativo,
que é baseado nas leis e que vem aí dando diferentes níveis de instituição que obrigam o cumprimento de algumas medidas de controle. Essas medidas são o serviço quarentenário, que consiste na fumigação, no tratamento a frio, no tratamento a quente e na erradicação, né? Então, esse serviço quarentenário é feito pela Defesa Sanitária Vegetal. Algumas medidas obrigatórias que estão também, que obrigam, as leis que obrigam o controle determinam a distribuição de restos culturais, ou seja, se tem algum inseto infectante em alguma produção, deve ser feito a destruição desses restos. Não pode simplesmente tirou lá da lavoura ou tirou do pomar e descartou lá em qualquer canto. O inseto vai continuar lá e arrisca ainda você criar um ninho para que ele aumente cada vez mais, haja uma proliferação desses insetos. E a lei dos agrotóxicos, que não são mais agrotóxicos, são produtos fitossanitários, não esqueçam disso, que tem a finalidade de controlar a fabricação, formulação, comércio e o uso adequado. Então, essa lei que vai determinar quais tipos de produtos fitossanitários vai ser utilizado ou não. Então, o recolhimento e também o que vai ser feito depois com as embalagens e a questão do tempo de carência, né? Então, o recolhimento das embalagens e além de divulgar o uso do receituário agronômico. Sabe-se, vocês sabem melhor do que eu, que se vende muito produto, muito defensivo agrícola, sem o receituário. Isso é contra a lei. É como se você fosse na farmácia comprar um medicamento sem a receita médica, né? Sabe que vai fazer mal e depois vocês não podem, se tiver algum outro problema, houve algum dano que se comprove que foi pelo produto e se não tiver o receituário, vocês não têm direito legal sobre isso, além de pagar alguma multa sobre a tua aplicação indevida. Os métodos mecânicos, que são a catação manual, barreiras e armadilhas. Armadilhas vocês vão ver bastante aí com o professor Adriano na parte biológica, né? Na parte de manejo biológico, vocês vão aí aprender a fazer algumas armadilhas. A catação manual, principalmente nas hortaliças, se você vê que não tem uma infestação muito grande, você faz essa catação manual, e a barreira são feitas aí através de plantas, fazendo uma barreira vegetal. Usado principalmente os cedros, é usado bastante para fazer barreira vegetal. Os métodos culturais, que é a rotação de cultura. Rotação de cultura, lembrando, não é só milho no inverno ou no verão e soja, feijão. Tem que ter mais de 4 culturas para ser considerado rotação de cultura. A aração do solo, época de plantio e colheita, a destruição dos restos culturais, como eu falei lá para vocês, não pode simplesmente jogar em qualquer canto. Cultura no limpo, podas, né? A poda ajuda bastante no controle de insetos, os tratos culturais e plantio direto, né? Então, o plantio direto aí vem se destacando, né, no controle de pragas e plantas daninhas, principalmente. Então, já tem assim, os financiamentos hoje em dia não saem se não for feito o plantio direto. Então, é obrigatório hoje, para se ter um financiamento, o plantio direto. E vem dando bastante resultados positivos no controle de pragas. Os métodos físicos, que são fogo, não se usa mais, não se recomenda mais o fogo. A temperatura, né, que é um pouquinho mais complicado, mas se for em hortaliças, se for feita a comercialização em estufas, pode ser controlado a infestação de pragas através de temperatura. Luminosidade também. O som, como nós já conversamos, aquelas pombas que tem, principalmente em Curitiba, tem bastante. Não se pode matar, é proibido, mas elas atacam aí as lavouras. É soltado alguns foguetes, alguma coisa que faça um som para eliminar essas pragas. E a radiação, né, que também não se utiliza muito, não é muito recomendável, mas tem alguns agricultores aí que gostam de usar.
Os métodos, né, de comportamento, né, etológico ou de comportamental, para esse controle. Através de hormônios, né, o hormônio endócrino, que é produzido por uma glândula sem canal e liberado na hemolinfa. A hemolinfa é o inseto jovem. Então, para se produzir alguma armadilha, através da hemolinfa se macera ela e produz aí, ela vai liberar esse hormônio endócrino. Os neurohormônios, que são secretados e liberados por células do tecido nervoso, né? Então você vai deixar o inseto mais nervoso e uma situação de estresse, e ele vai liberar esses neurohormônios. Também pode ser mais atrativo para atrair outros insetos para a questão da coleta. Uma dessas, as abelhas soltam bastante, vespas também, né? Então, se você matar uma abelha, tome cuidado que pode vir outras, porque ela vai liberar o neurohormônios aí para atrair as outras para vir em defesa. Os feromônios são liberados no exterior do corpo do inseto, agindo na comunicação entre os indivíduos da mesma espécie. Feromônios normalmente são hormônios de atração sexuais entre os insetos, né? Então eles estão agindo ali, principalmente os da mesma espécie, porque vai trazer, o macho traz a fêmea traz o macho, né? Então na armadilha normalmente é feito feromônios masculino para atrair as fêmeas, porque você eliminando as fêmeas não vai haver proliferação, né? Então é dessa maneira que é feito. E os métodos de resistência de plantas a insetos, né? Então, quando a planta começa a ter resistência sobre os insetos, o grau de resistência, né? Então, tem a imunidade, que não sofre danos. Quando ela já está imune, ela não vai sofrer danos. A resistência, quando ela sofre um dano menor ou médio, e quando ela é suscetível, né? Que sofre um dano maior. Os tipos de resistência são antichequinose, que é menos preferida para a alimentação, então ela vai estar, não vai ser tão palatável. Antibiose, que ela vai ter substâncias tóxicas que afetam a biologia da planta, então ela vai eliminar, ela vai extrair alguma substância em que vai combater aí os insetos. E a pseudo-resistência, que ocorre através de fatores ambientais ou manejo de adubação. Aí já vai estar mais a ação do homem, né? Que vai estar colocando alguns obstáculos aí para que a planta possa ser mais resistente. Os métodos biológicos, que consistem no controle através de seus inimigos, o professor Adriano vai falar melhor sobre isso. Então, eles têm dois tipos: o natural, que consiste na aplicação dos inimigos naturais sem intervenção do homem. Então, a própria natureza vai se incumbir disso, vai ter o seu inimigo natural. E o aplicado, que consiste na introdução e a manipulação direta ou indireta dos inimigos naturais que o homem. Então, o homem vai colocar lá na lavoura os inimigos naturais do inseto para que haja esse combate, né? Então, o método natural e o método aplicado. Os agentes biológicos são os predadores, os parasitóides, os patógenos, os vírus, nematóides e os competidores. Então, esses são alguns dos agentes biológicos aí no combate às pragas. E também agora temos os métodos químicos, onde entram os produtos fitossanitários, vulgos agrotóxicos. Os inseticidas dos fosforados, carbamatos e os periatróides são os mais empregados no controle de pragas, né? Então, os fosforatos são ésteres, que são álcools do ácido fosfórico. Pesquisa para vocês. O que são ésteres do ácido fosfórico? Menor teor de toxidez com relação aos organoclorados. E os carbamatos, que apresentam toxicidade aguda, média, baixo acúmulo no meio ambiente
e bastante utilizados no controle de insetos em estocagem de grãos, né? Então eles têm uma toxicidade aguda, a média. Piretroides, que é da piretrina, que vem da flor do crisântemo, é um éster do ácido crisântemico e quando sintetizada dá origem aos piretroides. Então o piretroide vem de uma flor, mas quando ele é feita essa reação química, ele vai ficar, vai dar origem aos piretroides para que seja feito aí um inseticida. E os orgânulos clorados, trata-se de substâncias altamente tóxicas de grande poder de acúmulo na cadeia alimentar, de toxicidade crônica, ou seja, seus efeitos se manifestam de forma lenta no organismo, são insolúveis em água, lipofílicos, então tem uma afinidade com a gordura e de caráter cancerígeno. Então, os orgânulos clorados já estão sendo proibidos há mais de 30 anos, né? Não são mais produzidos no Brasil e em vários outros países. O problema dos orgânulos clorados é a compra clandestina. Então, ainda existem produtos que são orgânulos clorados, mas que chegam ao Brasil de forma clandestina. Mais de 30 anos que são proibidos, né? A formulação dos inseticidas. Tal formulação permite que o produto seja utilizado de modo conveniente, portanto, transformar um produto técnico em forma apropriada de uso. Então, fazer o estudo para que esse produto seja bem utilizado. Para isso, misturam-se alguns artifícios inertes para que somente o princípio ativo do produto possa agir. A dosagem ideal, que são as substâncias mais baratas, que servem para diluir o inseticida puro, para se tornar até o produto mais barato e menos tóxico. Os inseticidas podem ser pó seco, molhável ou solúvel, podem ser granulados, concentrados e solução concentrada,